Fala, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Hoje tem jogo do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, tentando buscar aí mais uma vitória. Aí tem gente indo embora, a gente tá chateado. A gente vai falar sobre isso tudo já já. Vamos lá ver a matéria, já já eu volto, vamos lá ver. Olá, muito boa tarde para você. Globo Esporte no ar com a boa do fim de semana. Amanhã tem Flamengo e Grêmio no Maracanã. Esse jogo com transmissão ao vivo na Globo. A partir de 3h30 da tarde você já acompanha o nosso aquecimento super especial no Bora Pro Jogo. Bola rolando às 4. Também amanhã o Fluminense pega o Santos na Vila Belmiro e o Vasco encara o Sport lá no Recife. Quem joga hoje é o Botafogo contra o Bragantino no tapetinho do Newton Santos. Esse jogo às 6h30 da noite. Quem já tá por lá é o Marcelo Correge, pegando chuva, porque tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. Conta pra gente como é que o Fogão vai pra essa partida. Boa tarde pra você, querido. Oi, Débora, boa tarde pra você, boa tarde a todos. É sol e chuva, um sábado no Rio de Janeiro, bem diferente. Nesse momento o Newton Santos muito tranquilo, às 6h30 da noite, presença total da torcida aqui para tentar a segunda vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem de vitória fora de casa sobre o Juventude por 3-1. Antes de falar desse jogo, eu quero falar um pouquinho sobre as mudanças no elenco do Botafogo. Mais 2 jogadores deixando o clube em direção ao futebol inglês, mais especificamente ao Nottingham Forest. Estou falando do goleiro John, tudo certo para ele deixar o Botafogo, inclusive já não joga hoje. E o Cuiabano. Na contratação do Cuiabano, existe a seguinte situação. O Nottingham Forest e o Botafogo já acertaram tudo, mas ainda falta um acordo em relação a salários do jogador com o clube inglês. Lembrando que o Nottingham Forest já tinha levado o Igor Jesus e o Jair nessa janela de transferências. Notícia boa para o torcedor do Botafogo se encher de orgulho do seu lateral direito, Vitinho, convocado por Carlo Ancelotti para a próxima data FIFA, jogos contra Chile, no Rio de Janeiro, e Bolívia, lá no país sul-americano. E agora sim, o jogo do Botafogo contra o Bragantino, 6h30 da noite por aqui. Muita expectativa de o Botafogo conseguir mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. E aí, a gente vai para a escalação. Acompanhando o campinho, o time do Botafogo deve ter o Neto no gol, Vitinho, Caio, David Ricardo e Marçal. No meio-campo, Marlon Freitas, Danilo e Savarino. E no ataque, aquele trio que o torcedor está começando a se acostumar a ver. Arthur Cabral e Montoro, Débora. Boa, Correge, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Hoje tenta reencontrar a eficiência em casa, enquanto o Bragantino quer embalar após quebrar um longo jejum de vitórias. Depois da pausa da Copa, o Fogão ainda não conseguiu se firmar no ataque como mandante no Brasileirão. 4 jogos e apenas 1 gol marcado. Volume até tem, foram 56 finalizações, mas o aproveitamento é baixíssimo. A vitória recente sobre o Juventude fora de casa trouxe esperança, e a estreia de Cris Ramos, autor de 2 gols, pode abrir novas opções para David Ancelotti. O Bragantino vinha de 9 jogos sem vencer, mas quebrou a sequência ao superar o Fluminense. Agora o time tenta confirmar a reação e voltar a subir na tabela. Atualmente, ocupa a 8ª posição com 30 pontos. No retrospecto recente, vantagem do Alvinegro, com 2 vitórias em 2025, eliminando o adversário nas 8ª de final da Copa do Brasil. Porém, no primeiro turno, deu massa bruta. 2 pontos separam as duas equipes que querem colar no G4. Quem leva melhor? Bom, família Zoeira, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo que joga hoje contra o Bragantino aqui no estádio Newton Santos. Lembrando que os últimos jogos entre Botafogo e Bragantino, o Botafogo tem uma certa vantagem aí sobre o Bragantino. E uma vantagem boa, né? Em número de vitórias. O Botafogo anda muito bem contra o Bragantino. E o Fogão tá ali na 5ª colocação. A gente está tentando ainda buscar essa 4ª colocação. A gente precisa que o Bahia tropece. O Botafogo, mesmo vencendo hoje o Bahia tropeçando, o Botafogo ficaria a 1 ponto do Bahia. O Botafogo não consegue chegar nesse momento ao G4, mas lembrando que o Botafogo tem um jogo a menos do que o Bahia, então o Botafogo pode ser que assuma o G4 daqui a algumas rodadas. Vai ter parada FIFA agora, que vai ser bom para o Botafogo. Lembrando que esse jogo contra o Vasco, né? Muita gente reclamou, falando, como é que o Botafogo não conseguiu vencer o Vasco? O Vasco jogou demais, tá? O Vasco teve chances de vencer o Botafogo lá em São Januário, teve bola na trave. O Vasco jogou demais, é que eu falo, né? São competições diferentes, é mata-mata, todo mundo quer ganhar. Mas o Botafogo tem tudo para conseguir a vitória aqui no estádio Newton Santos. Por isso eu acho que essa data FIFA aí vai ser bom para acalmar um pouco o Botafogo, que anda uma confusão, né? O Marinacres lá já mostrou que tem um Botafogo nas mãos dele. Isso tá nítido. O cara levou todo mundo pro time dele, né?
tá nítido de que é ele que tá, não posso dizer 100% mandando no Botafogo, mas o João Texto não tem muito o que fazer. O cara pede e o João Texto tem que liberar os jogadores. Tá na mão do cara. O João Texto tá na mão do cara. E é triste ver o Cuiabano, há um tempo atrás, eles já tentaram levar o Cuiabano decidiu ficar no Botafogo, né? O Cuiabano quis ficar no Botafogo. Só que dessa vez, mais uma vez, os caras pediram para levar. E aí o Cuiabano não tem muito o que fazer. É o segundo jogador seguido. Posso dizer que em 2 meses, né, o time dos caras levou 4 jogadores do Botafogo, né? Levou o nosso um dos maiores ídolos, que tava, né, que tinha sobrado do ano passado, que era o Igor Jesus, que era o cara que fazia gols no Botafogo. Levou o Jair, que ficou meses no Botafogo, tinha tudo para ficar mais tempo e ser vendido por um valor bem maior, né? E agora levando mais 2 jogadores do Botafogo, e a torcida está muito, muito bolada, chateada e com razão. Que isso? Né? Eu espero que essa janela de transferência acabe logo, porque senão daqui a pouco ele tá levando todo mundo. Vai levar todo mundo. Vai sobrar quem? O Arthur. Arthur Cabral. É o que vai sobrar. Né? Os caras que nesse momento não estão fazendo tanta diferença. O Arthur Cabral fez o gol contra o Vasco ali. O cara que ele tem até feito os gols, mas não chega aos pés ainda do que era Igor Jesus. O Arthur não chega aos pés do que era Luiz Henrique. Teve uma hora aí que chegou a parecer que ia deslanchar, começou a marcar uns golzinhos, mas depois parou de novo. Teve algum Mundial de Clubes, sumiu. Então assim, cara, eu tô muito preocupado com esse Botafogo. Eu tenho certeza que o Ancelotti não está satisfeito com isso, porque ele tá vendo jogadores importantíssimos do grupo dele indo embora. Chegou um ou outro jogador, mas é aquilo, tem adaptação, tem o tempo, não sei o que. O Danilo, por exemplo, o Danilo não tá jogando aquilo que a gente esperava, né? Teve na estreia, ou no segundo jogo dele, fez aquele passe lindo no Botafogo lá, tá? Mas caiu de rendimento. Então, assim, tem esse tempo de adaptação, não sei o que, até os caras se soltarem. E os caras que estão soltos no Botafogo, o cara foi lá e levou todo mundo. Impressionante, como é que pode? Em 2 meses, 4 jogadores indo embora pro outro clube. Para o único clube, né? Porque não foi um para a França, outro para a Inglaterra, outro para a Europa. Não, foi todo mundo para o mesmo time. É um Botafogo 2. Eu posso dizer que é um Botafogo 2. Que loucura, mas olha lá. Vamos tentar a gente falar de futebol, porque de João Texto está difícil falar, de Saf está difícil falar, de Marinac está difícil falar. Tá difícil falar essas coisas aí, cara. Vamos tentar falar aqui de futebol. O Botafogo tem que ganhar hoje, joga em casa, para se manter vivo no Campeonato Brasileiro. Acho o título muito difícil, já falei isso aqui várias vezes. Acho que o Botafogo não ganha o Campeonato Brasileiro, tá muito difícil, também porque Flamengo e Palmeiras não oscilam. Os caras não param de ganhar. O Flamengo tem 46, Palmeiras 42, Cruzeiro 41. O Botafogo tem 32. Pra vocês terem uma ideia, o Botafogo tá a 9 pontos do Cruzeiro. 9 pontos do Cruzeiro, que é o terceiro colocado. O Flamengo tem 46, cara. É muito ponto. Enfim. Mas tentar ficar ali no G4, é um dinheirinho e se garante na próxima fase da Libertadores de uma forma direta. Lembrando que deve diminuir esse número de vagas aí de pré-Libertadores e tal, e o Botafogo ainda não se garantiu campeão da Copa do Brasil, né? Então tem que ralar no Campeonato Brasileiro. Vai ter os jogadores poupados, Barbosa e tal, não sei o quê, mas acredito que no decorrer da partida pode ser que usem ele. O Bragantino não é um time que vem muito bem no campeonato, estava bem, caiu, perdeu vários jogos seguidos, inclusive o Botafogo eliminou o Bragantino na Copa do Brasil, e agora tiveram uma vitóriazinha no último jogo aí, estão tentando se recuperar no campeonato. Mas é aquilo, cara, é difícil pensar até em futebol, porque muita coisa acontecendo com o Botafogo, a gente está preocupado, e os caras vêm aqui dar entrevista, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo em ordem. Tudo em ordem, mas não tá não. Mas vamos lá, vamos torcer para que o Botafogo vença dentro de campo hoje contra o Bragantino. Deixa a opinião de vocês aí, também deixa os palpites de vocês para esse jogo de hoje. Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu volto, espero mostrar os melhores momentos para vocês, tá? Até a próxima. Fui!